Olá, estamos mais uma vez aqui com vocês no programa Amor Diário, um programa feito especialmente para você. Um programa que hoje nós vamos dar mais dicas, né, amor, sobre relacionamento, casamentos em crise. Com certeza. Hoje nós vamos ter o privilégio de atender um cabra aí que ele tem assim, um temperamento um pouco meio estressado, entendeu? Vocês vão saber um pouquinho como é que a mulher dele lida com isso, como é que vive desse jeito, como é que é. Dá umas dicas pra gente aí hoje. E é isso então, só dá pra nós lá, o Carlos e a Shirley. Vamos lá. Voltamos? Voltamos. Bem-vindo, Carlos, Shirley. Obrigada. Aqui está um casal que a gente estava aguardando tanto aqui, descobrir um pouquinho dessa história aí, que eu já sei, mas antes de eu te perguntar, porque a gente sabe que o Carlos é um pouco meio estressado, não é, Shirley? Pode entregar, aqui tem que entregar, Shirley. É estressado ou não é? Ai, no começo eu confesso que foi bem difícil para mim me adaptar, mas... Porque o cabra é valente. Um pouco. É, um pouquinho? É, cara. Sim. Mas diz que o sangue, que é mais baixinho, que o sangue esquenta mais rápido. Mas o dele, ele é alto e o sangue dele esquenta rápido também. Rapidinho. É verdade. Eita. Mas melhoramos muito, graças a Deus. Esse tempo de... Ele melhorou muito? Muito. Quanto tempo de casado vocês têm? A gente acabou de completar 3 anos. Dia 17 agora. E conta pra nós, como é que vocês se conheceram? Então, eu estava na igreja da Ceilândia, né? Já tinha 5 anos e orava a Deus, né? Como sempre, a gente vem do mundo sem expectativa. Eu não acreditava no casamento, né? E aí, porque eu vi muitas histórias frustradas, então eu não acreditava no casamento. E quando eu fui para o revisão de vidas, desde o revisão, Deus já começou a mudar aquilo dentro de mim, né? Então eu comecei a sonhar de novo. Só que eu fiz um trato com Deus. Eu falei que durante 2 anos eu ia somente focar nele, no meu relacionamento com ele, né? Então você não queria saber eu não de relacionamento com ninguém? Nenhum tipo de relacionamento, né? Só fazer novas amizades e tal, mais nada, sim. E então eu foquei durante esses 2 anos sozinha? 2 anos sozinha. Buscando... Como é que apareceu essa figura? O que aconteceu? Então, nesses 2 anos eu continuei, foquei bastante no meu ministério, né? Aí eu estava totalmente desinteressada, né, de procurar um relacionamento. Aí já se passou 3 anos e aí a minha líder me cutucou, falou para mim assim, olha, tá na hora de você começar a olhar para alguém aí. Já era uma líder, já tinha formado pessoas e tal. E aí ela me cutucou, falou, tá na hora. Aí eu comecei a abrir meus olhos. Comecei a olhar para os horizontes da igreja e orar e pedir para Deus me abençoar, né? Fiz a minha lista, como eu aprendi lá no revisão, né? E as qualidades do cara. Qualidades. Só esqueceu de colocar os defeitos que não era para ter. Você botou só qualidades? Não pensei, botei só nas qualidades, né? Mas assim, em todo esse tempo Deus foi me mostrando muitas coisas, eu fui aprendendo, né? E foi me mostrando muitas coisas, né? Aquele momento que você é extremamente exigente numa lista e aquele que você vai analisando direito a sua lista, né? E vai vendo que as coisas são construídas, né? Com certeza. Mas teve uma coisa que eu não abri mão, eu bati muito perto, Deus, eu quero um homem alto. Um homem alto. Pelo menos. E aí, Carlos, e você? Eu também estava na Ceilândia à época, né? Fiquei na igreja da Ceilândia há mais de 5 anos. O momento em que eu também fui direcionado pelo meu líder, que precisava viver um momento novo na minha vida. Porque você vinha de um outro relacionamento. Eu tinha passado um momento assim bem frustrante no quesito de relacionamento, assim, algo bem traumático, né? Você estava bem fechado para relacionamento, você estava querendo ser um ministério de Paulo já. Eu queria ser eunuco quase. Eunuco quase. É muito frustrante. E eu acredito que deve ter muitos homens que vivem essa mesma experiência, jovens ainda, que desistem. Por isso que nós temos tanta realidade hoje que muitos homens não querem casar, têm medo.
causa do relacionamento. Porque vem de relacionamentos tão frustrantes, como você disse, que se fecham e não acreditam, igual você. Você mesmo também falou, eu vim pra igreja totalmente bloqueado, sem expectativa nenhuma de casamento, porque o mundo, o que você escuta? Ai, pra que você vai casar? Vamos morar junto, vamos ver se vai dar certo. Né? Aí eu tenho muito hoje em dia casais que combinam só final de semana. Dizem que são casados, mas só dormem juntos, só passam o final de semana. De segunda a sexta, cada um na sua casa. É meio doido. O que vocês fizeram? Aí aconteceu, Carlinhos, fala. Então, aí nesse momento assim, pós-superação, né, desse momento difícil, uma das coisas que eu achei super interessante que foi trabalhado em mim, na minha liderança, né, na igreja, é que primeiro que eu precisava me curar daquele momento, precisava superar aquela situação. Porque tem muitas pessoas que ela não se supera daquilo e quer entrar num outro relacionamento. A primeira situação que foi trabalhada em mim era isso. Foi isso, eu vencer aquela situação, me curar e passar a acreditar que era possível sim eu ser feliz de uma forma definitiva, não parcial. Perfeito. Né? Porque até então eu vivi algo parcial, não tinha sido feliz plenamente. E aí então a minha liderança, à época o meu líder também começou a trabalhar isso em mim. Olha, te desafiou. Me desafiou. Agora é a hora. Você tá, é o momento ideal agora de você conhecer uma nova pessoa. É interessante o pessoal saber disso, porque a gente sempre pensa assim, não, mas como é que o líder sabe a hora? Como é que a pessoa... Porque a pessoa que sabe a hora... Não, a pessoa nunca sabe. Porque se nós formos avaliar, nós sempre estamos na posição do medo, da insegurança. O líder tem que desafiar. Esse é o desafio, vai. Entendeu? Nós dois fomos desafiados na época quando a gente já mudou, que eu fiquei durante esses 5 anos numa mesma liderança. Aí teve uma situação que eu precisei, né, mudar. E aí quando eu cheguei na nova equipe, engraçado que a gente ficou esses 5 anos todos na igreja, na mesma igreja, e a gente nunca tinha se visto. A gente era igual, né? Em questão hierárquica, mas eu nunca tinha visto ele. A gente nunca tinha percebido ele. Não tinha visto o homem alto assim. Nunca. E aí, quando eu fui para a mesma liderança dele, que aí no meu primeiro individual, eu conversando com a pastora, ela falou que era para eu abrir o meu coração. Abre seu coração. Ela me contou a história dele, né? Quem ele era. Era uma pessoa muito amada na equipe, né? E aí eu resolvi abrir o meu coração para poder conhecer. Aí ele chegou, como é que foi? Aí você chegou junto, Carlinhos? Aí o mesmo fato que aconteceu com ela, meu pastor falou a mesma coisa, entendeu? Me falou de uma pessoa, falou do compromisso dela, porque assim, é uma coisa que eu prezava muito, até por tudo que eu tinha já vivido, uma das características era que a pessoa tivesse de fato uma aliança com Deus. Isso eu não abria mão. Sim. Né? E aí meu líder me falou justamente disso, falou ela já tem tanto tempo na igreja, tá aliançada e tal, e começou a trabalhar em mim, despertar em mim o interesse, pediu que eu também olhasse, né? Começou a trabalhar essa aproximação. Mas você que chegou? Eu que cheguei aqui. Chamou ela para sair? Como é que foi? Não, ele primeiro pediu para que eu olhasse, eu olhei e falei, gostei. Entendeu? Mas uma criança, né? E logo que ele falou isso, teve uma revisão de vidas. E ela foi pro revisão de vidas. E aí eu logo tomei a iniciativa. Nós temos um procedimento de mandar uma cartinha, uma lembrança para essas pessoas que vão trabalhar lá. Eu mandei uma cartinha, caprichei no chocolate. No chocolate aí do bicho. Caprichou no chocolate. Quanto tempo vocês casaram depois? Mais 1 ano. Um ano depois. Um ano já namorou e casou e foi embora. Oramos, namoramos, noivamos. Como foi o namoro? O namoro foi tranquilo, a gente priorizou muito essa questão de conhecer, né? A gente ficou bastante amigos e bem desde o namoro eu já percebi que eu pude contar com ele, né? Sempre que eu precisei, ele já assumiu um compromisso comigo, né? Quando eu precisasse, ele já estava ali. E eu vou entrar no peixe fazer uma pergunta. Depois que vocês casaram, você descobriu que ele era um outro Carlos. Enquanto tava no namoro, tava tudo mais bonito. Isso que eu ia falar. Por isso que eu perguntei, como foi o namoro? Foi tudo bem. Aí casaram. Como é que foi o primeiro ano de casado? Terrível. Então aí vai Todo mundo falava assim pra mim, que tinha a primeira fase, que é difícil,
e tal. A Bispa Liz mesmo, que é a minha líder hoje, né, foi quem acompanhou a gente. Ela falava, é muito difícil. Aí eu falava, ai Deus, isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo. Porque vocês casaram, já vieram logo pra sede? Nós casamos aqui, a gente já estava aqui. Casaram aqui, mas dois. aí vocês casaram, vieram pra sede, e você veio então no primeiro ano, mas o que acontece? No namoro tava tudo bem. Tava. Não tinha muita briga, discussão, impasse. Quando casou, a coisa virou. Foi. Aí o primeiro ano foi aquele bem complicado. Eu pensava, meu Deus, onde é que eu me meti? Não, e teve uma coisa a mais. Que eu tô lembrando aqui, como o pessoal de casa, é que a gente conhece a história, por isso que eu tô conseguindo puxar tudo aqui hoje. Mas vocês tinham mudado de liderança, e você, Carlos, é uma pessoa super reservada. Já estava com seu outro líder, já te acompanhou de anos, então foi muito difícil para você. Foi mudança de igreja, Sara mesmo, porque você teve uma nova missão, mudança de liderança e casamento. Como é que foi isso? Foi bem punk, foi assim... Tudo muito... Primeiro que o casamento, né? A circunstância do casamento, você tá... De fato, quando você casa, você passa a conhecer aquela pessoa, conviver com aquela pessoa. E essa mudança da questão do trabalho profissional. Então, foi um momento de muita pressão, de uma série de adaptações. E dentre elas, o que eu vejo que hoje é o mais importante, a adaptação do casamento. Então eu tive a adaptação profissional aliada à adaptação do casamento. Então foi uma pressão que eu posso dizer assim, de panela de pressão para quem conhece. Né? Foi muito intenso. O que passa na sua cabeça? Porque você veio de relacionamentos já frustrantes. E o primeiro ano de casado difícil, como é que foi isso? Na verdade, não é nem o que passou pela minha cabeça, né? Levanta-se um fantasma que de manhã, de tarde, de noite, repete para você. Não vai dar certo, tá vendo? Olha aí, você de novo viver nessa situação, mais uma vez. Então é um fantasma que convive com você em todos os momentos. Acaba influenciando um pouco nas atitudes. Não, um pouco, não, bastante nas atitudes. E você começa a agir como se realmente não fosse dar certo para poder provar que não vai dar certo, porque o inconsciente, né, que fica trabalhando na vida da gente. Inconscientemente você começa a acreditar naquela voz. Você começa a acreditar. É uma voz, né? É uma voz. É uma voz que vai te falando aquilo. E sem você querer acreditar, você começa a dizer, será que é verdade? Será que isso é possível? Foi bem... Será que eu tô passando tudo de novo? Mas vem cá, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês casaram, ficou dentro de casa. E com certeza o Carlos, ele tinha esse temperamento um pouco mais difícil de se lidar, mas você também não é santa. É, Carlos? Não é. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Então, só que nosso intervalo chegou, eu vou fazer na próxima intervalo, eu faço as perguntas e a gente volta, tá? Dá um intervalo pra nós aí. Voltamos aqui e a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: qual foi o momento mais difícil no casamento para vocês? Para você, Carlos, para você, Chile. Qual foi o momento mais difícil? Pode ser que seja o mesmo para vocês ou pode ser diferente. Qual foi o momento mais difícil no casamento de vocês? Para mim foi realmente nesse primeiro ano, né? A gente estava se acostumando um com o outro, aliás, conhecendo um ao outro, né? E aí teve uma época que eu sou uma pessoa que eu sei me expressar com o meu líder, com meus amigos, eu sei. Agora com ele era difícil. Eu tinha medo de falar com ele. Eu tinha medo de expor. Estourava. Exatamente, de expor para ele o que eu pensava, o que eu estava sentindo, né? Então eu ficava guardando. E acumulando. Acumulando. Eu não conseguia falar com ele justamente para evitar brigas e ver ele explodindo daquele jeito. E como é que vocês venceram isso? Teve alguma coisa? A sua situação é a mesma ou diferente? É bem semelhante, porque o que mais me incomodava nela era justamente isso, que ela não falava. Eu já sou bastante comunicativo, eu contava tudo, eu falava tudo e eu queria isso dela. Eu provocava isso nela, ela falava o que está acontecendo, qual é o problema, o que precisa mudar, e ela não falava. E isso porque assim, eu sou estourado, mas eu tenho um tempo para estourar. Então,
ao contrário dela, educado, aguentando, mas quando ele estourava, aí eu virava a bichinha. Virava um cavalo, essa que é a realidade. A santa mesmo, mostra mais garra na hora. Por causa disso, a gente, quando estourava, né, e falava coisas que não era legal, né, e assim... Palavras, né? Palavras que não era... E aí, nesse tempo todo de Sara, eu sempre ouvi muito vocês, eu observei bastante isso durante esse tempo todo, né, sozinha, falando sobre casamento, então eu ia, de qualquer forma, eu ia guardando, eu ia aprendendo alguma coisa. E não era legal falar em separação, e não era legal dizer eu vou voltar para casa da minha mãe. Pensava e falei algumas vezes, eu cheguei a falar, ele chegou a mencionar também, né? Mas até que chegou um momento que numa dessas brigas, até a gente foi orientado pelo bispo Rafael, que eu principalmente procurasse uma terapia. E aí eu fui por orientação dele, né? Eu fiz a terapia, gostei muito, melhorei bastante. Hoje eu falo com ele, hoje eu me expresso bastante, a gente conversa muito. E ele aprendeu a ouvir. Ele aprendeu a ouvir. Sem estourar. Sem estourar também, né? Ele falou aqui cavalo, né? Que uma vez o bispo falou assim, você quando tá estourado, você explode, sai dando coisa em todo mundo, depois tem que voltar e pedir desculpas, né? Então isso marcou, eu acredito que marcou ele, e ele começou a observar mais também esse temperamento. Mas que importante que ele reconheceu, porque eu acho que o mais difícil é quando o cônjuge não reconhece, né? Porque certeza. Ninguém é perfeito. Porque o casamento é a arte de se relacionar, eu falo muito isso, é a arte de ceder, né? Eu cedo para ele e ele cede para mim o tempo todo, que é o que vocês estão aprendendo a fazer. Agora, uma pergunta, foi importante ter alguém, um terceiro mentorizando vocês, ou vocês acham que isso não é importante? É extremamente importante. Eu digo sem sombra de dúvidas, no meu caso em especial, se não houvesse isso, certamente eu não estaria aqui. Primeiro que eu tinha aquela voz gritando dentro de mim, e eu tinha dois caminhos a seguir, ou aquela voz que certamente me levaria ao fracasso novamente, ou uma terceira voz que seria a voz correta. Não é assim, faz assim, você precisa reconhecer isso. O que foi mais difícil para você vencer, Carlos, dentro disso? O que você teve que vencer que foi mais difícil? Você teve realmente que... Não sei se você teve que entrar em Deus ou você... O que você fez? Jejuou? Se você não jejuou? Se você tomou decisão? Ou se foi... O que foi mais difícil para você mudar? Bispo, eu sou uma pessoa extremamente decidida. Quando eu decido algo, eu vou até o fim. Então eu tive um momento, uma conversa com a liderança entre nós. Ali foi o ponto crucial. Ali dividiu as águas. Ali dividiu as águas. Foi um momento muito difícil, foi uma conversa muito difícil. Aquela conversa eu tinha dois caminhos a seguir. Ou aquela voz que dizia que eu não ia conseguir, ou a voz que dizia, é possível sim você mudar. E eu levantei daquela conversa decidido a mudar. Decidido a lutar para viver um novo momento no meu relacionamento. Eu disse aquilo para mim mesmo. Foi até um momento assim, uma frase pejorativa, mas que para mim foi extremamente importante. Quando a minha liderança disse, o problema seu é que você quando se irrita, quando você sai de si, você parece que você é um cavalo e sai dando coice em todo mundo. Não é o fato dele ter dito que eu era um cavalo que mexeu comigo. O que mexeu comigo foi quando ele disse, o problema é que no final disso você vai ter que voltar e pedir desculpa. E é aquilo, eu falei, voltar consertando. Voltar consertando. Aquilo que você faz cabeça quente, você tem que arrumar a cabeça fria. E aí eu disse, espera aí, não, eu não sou essa pessoa. Não, eu vou mudar isso, entendeu? E uma outra situação também, numa outra situação em que o senhor estava falando também sobre casamento, o senhor disse que o verdadeiro homem não é aquele que acha que está certo, que quer provar que ele está certo, mas mesmo ele estando certo, para preservar o casamento, ele não se incomoda naquele momento dizer que ele está errado. Então foi uma coisa agregada a outra que me ajudou muito a tomar uma nova decisão, a dizer, opa, peraí, eu vou mudar essa história. Eu não sou essa pessoa. Então você que veio de um fracasso, de decepção, conseguiu dar a volta por cima, está há 3 anos casado, já está aí fluindo bem, o casamento de vocês
as notícias são das melhores agora, cada vez mais, né? Cada vez estão melhores, estão tranquilos. Como é que tá o Carlos hoje? Fala pra nós. Parece que é outra pessoa. Foi realmente muito importante a influência da liderança mesmo, sabe, a gente tá ali, ter alguém presente ajudando a gente, né? Porque realmente a gente está vivendo um momento que eu digo maravilhoso. Eu acredito que a gente já chegou. Lógico que tem muita coisa para viver ainda, né? Mas a gente tá, eu creio que a gente está vivendo esse momento de maturidade. Eu acredito nisso. Vocês passaram por dificuldades financeiras? Tivemos. E isso também afetou o relacionamento? Contribuiu, né? Acabou que também contribuiu. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem como, todo mundo que passa por Porque esse você no negócio início não trabalhava, né, Shirley? Não trabalhava. Eu ficava muito mal, eu me sentia muito mal, porque eu desde que eu cheguei em Brasília, há 12 anos atrás, que eu trabalho. Então, quando a gente casou, só ele trabalhava, né? E eu me sentia muito para baixo, porque eu não estava fazendo nada, tudo estava por conta dele. E aí, graças a Deus, né, assim, como um milagre mesmo, eu creio que foi Deus que me abriu as portas e me chamou para um emprego que eu prezo muito hoje. Então, melhorou bastante, assim, esse... Porque, querendo ou não, você saiu de casa, porque eu acho que a mulher dentro de casa, vocês, né, mal, no início, cheia de conflitos, e a mulher em casa fica doida. Aí sai para trabalhar, vai tocar a vida dela, você também. Não fica tanto tempo juntos. Aí quando tá junto, já quer aproveitar, né, os momentos, né? Tem que trabalhar na estima da pessoa, né? Você consegue ter um pouco, você fica mais segura, você fica bem consigo mesmo, porque trabalhar faz parte, para quem trabalha, para quem sente essa necessidade, foi criada, porque é uma questão de você foi criada assim. Entendeu? Tem mulheres que não trabalham, tem homens que não trabalham, pessoas que não foram criadas com esse entendimento, com essa responsabilidade, entendeu? A responsabilidade são outras. Então, tem muita mulher que a responsabilidade dela é doar. A responsabilidade dela é cuidar, que a família é grande. Que isso não é entendeu? Não é feio, não é errado. É o que ela decidiu pelo momento que ela está vivendo. Você não, você está vendo de outra condição e isso te melhorou, te deu uma autoestima muito boa. E me fala uma coisa com vocês dois. Quando vocês pensaram em separar, que isso deve ter passado várias vezes, vocês, como falaram, verbalizaram isso e aquela situação se tornou um pouco mais agravante, o que fez com que vocês permanecessem juntos? Foi, na verdade, para mim foi o que eu sempre... na verdade, eu sabia que Deus, Ele não queria aquilo, né? A gente sempre, como a gente prezou no início do relacionamento, que Deus era o primeiro em tudo nas nossas vidas e Ele não queria aquele fracasso para mim, né? Então, foi Ele que, na verdade, esteve sempre me dando força para que eu pudesse ali suportar. Eu me achava muito fraca no início, né? Eu aprendi muita coisa com o Carlos, eu aprendi justamente esse temperamento dele no início, de falar tudo o que ele pensa, sem medir. Aquilo no começo me machucou muito, mas eu creio que foi, na verdade, para me dar estrutura que eu não tinha. Eu não aprendi na minha casa isso, né? Então, hoje, casada com o Carlos, eu acredito que eu tenho essa estrutura. Te deu até estrutura para você lidar com outras situações. Exatamente. Que você não sabia lidar. Exatamente. Uma boa dica para as mulheres, para os homens aí que enxergam fraqueza nisso e não força. E você, Carlinhos? A voz, assim, o que foi marcante para mim é que eu aprendi exclusivamente isso na Sara Nossa Terra, aliança. Eu fiz uma aliança com ela no altar e eu não poderia recuar, né? Recuar a isso me faria não um homem de verdade, mas um fracassado. Então, isso foi o principal pilar para que eu conseguisse encontrar força para superar que nós éramos muito diferentes. Entendeu? Era uma pessoa e ela outra. E a gente precisava engrenar essa diferença. Em todos os aspectos nós éramos diferentes. Histórias diferentes, vida diferente, né? Somos diferentes. E hoje nós aprendemos a engrenar essa diferença. E foi justamente a aliança, né? Não, eu não vou quebrar a aliança. Eu não posso quebrar essa aliança. Foi o pilar principal para mim manter, graças a Deus, essa decisão que eu tomei no altar.
Isso aí. Carlinhos, vocês já ralaram, vocês dois, hein? Que Hoje benção. estamos já vivendo outra realidade, né? Graças a Deus, casamento. Já podem ir para novos desafios. A maior dificuldade do casamento sempre foi a comunicação. Sim. Foi uma coisa que Pegou. Mas não tem jeito, é o que vocês falaram. Se não decidir mudar, a comunicação não vai. ajusta. Não vai para frente. O diálogo, a comunicação, o ouvir no casamento. É porque o que acontece? O filtro, Carlos fala, você ouve do jeito que você quer. E você fala, o Carlos ouve do jeito que ele quer. E isso, se você não ouvir realmente como a verdade, você interpreta do jeito que você quer. Porque a gente ouve com sentimentos, a gente não ouve com a voz da verdade, né? Exatamente. Então, o que você falar, ele vai ouvir com o sentimento dele. Se o sentimento dele não está muito bom, ele não consegue ter uma boa ajuste nos sentimentos, ele vai entender tudo atrapalhado e vice-versa. A gente entende, a gente ouve com sentimentos e não com a cabeça. Porque como a gente sentiu o que o outro está falando, a gente está interpretando o que ele está querendo dizer. A interpretação fica vulnerável aos sentimentos, que são extremamente enganosos. Como diz a palavra de Deus, né? De tudo mais enganoso de todos é o coração do homem. Então, assim, se você ouvir com o coração é perigoso, porque ele te engana, porque você pode estar ouvindo errado. E ouvir com a voz da razão, para que você não possa permitir que os sentimentos te confundam. Verdade. É verdade. Bom, nosso tempo chegou ao final, mas antes de encerrar o programa, a gente queria dar a oportunidade para você, Carlos, fazer a declaração para Chile. Carlinhos, é o seu dia. Esquece a gente, foca na Chile, faz a sua declaração. Amor, é tão interessante isso, né? Nós mencionamos no início do programa, nós estamos vivendo uma nova fase e comemorando essa nova fase. São 3 anos juntos, são 3 anos de desafios superados. Eu quero dizer para você que, e ao vivo, né, para todo mundo, que você é uma pessoa extremamente importante para mim. Você era o que faltava na minha vida, né? Eu, sem querer falar, mas assim, era o que Adão disse, né? Adão disse para Eva, você é osso dos meus ossos, até que fim encontrei. Então, eu te encontrei. Eu te amo de verdade e não tenho dúvidas que nós vamos até o fim, até que Jesus volte. Creio. Então, Pode dar um beijo, Carlinhos. Obrigada, Tá Chile. certo. Obrigada, Carlos, pela presença, por compartilhar aqui com a gente. É isso aí. Pessoal de casa, até nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.